O ano era 2003 e ali, muito antes de High School Musical, muito antes de Hannah Montana, a Disney decidiu lançar a sua maior girl band já existente na história da Disney. E ali nos apresentava as divas titaliciosas. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Voltei, gente, tá vendo? Foi rapidinho, hein? E hoje eu tô aqui num sentimento de nostalgia. Hoje eu decidi trazer aqui no canal uma trilogia de filmes da Disney Channel, porque pra quem não sabe e não me conhece, né? Primeiramente, eu sou Danilo, bem-vindos ao meu canal, espero que vocês curtam. Aqui a gente fala de cultura pop, entretenimento, música, filmes, séries e afins, tudo desse mundinho gostoso. E se você gosta também, vem fazer parte da nossa comunidade. Muito feliz em te receber aqui comigo. Bom, gente, hoje, como eu falei, é um clima de nostalgia, porque eu vou trazer um dos meus filmes favoritos da Disney. Sequer ali eu posso dizer que tá ali no meu top 3, tá? Muito alto e assim, eu amo. E eu decidi falar porque eu nunca tinha falado dele aqui no canal. É um filme que eu acho que é super esnobado aí pelo fandom da Disney, no geral, né? Por todos no geral aí, porque assim, eu amo de paixão e não podia deixar de trazer aqui. E tem novidades chegando sobre essa franquia, e um dos motivos também pelo qual eu decidi vir falar aqui no canal. Então vamos falar, sem mais delongas, delas, as nossas divas de Cheetah Girl. Como eu falei na intro do vídeo, foi em 2003 que a Disney decidiu juntar essas 4 incríveis e poderosas garotas para formar esse grupo, né? Esse grupo musical aí, posso dizer assim, né? Porque veio a se tornar. Mas até o momento ali seria um filme desses filmes gostosinhos da Disney que a gente ama. É um musical também, não? Então assim, eu amo. A gente sabe que quando envolve Disney sempre vai ter uma parte musical, porque a Disney sempre caminhou junto muita musical e fantasia e essas histórias todas entrelaçadas. E aí eles lançaram The Cheetah Girls, trazendo com a gente a Raven-Symoné, que já era um rostinho famoso aí. Pra quem não conhece, acho muito pouco provável não conhecer a Raven aí, já as visões da Raven. E aí juntou Raven-Symoné com a Sabrina Bryan, com a Adrienne Bale e com a Kaylee Williams. Aí nos formou esse grupo de poderosas denominado The Cheetah Girls, né? Ali em 2003 foi lançado o primeiro filme, da qual seria uma trilogia até então, que foi o The Cheetah Girls, né? E nos apresentava então essas garotas aí, né? Esse grupo de adolescentes que estavam ali no colégio na época, né? Então eram adolescentes que amavam música e cantavam ali, tinham um timbre muito bonito e uma harmonização, uma sintonia muito forte entre elas. A gente sabe lá nos Estados Unidos tem muita questão de festival, né? De talentos e tudo mais. E aí elas decidiram se juntar para participar ali do Festival de Talentos do colégio ali delas. E eu acho muito interessante, gente, porque ali nessa época, em 2003, a gente sabe, né, que a Disney sempre foi uma empresa muito conservadora, posso assim dizer. Então, moldava-se muito àquele molde ali mesmo de uma família tradicional. Então, a gente sempre via muito séries e filmes e afins, sempre com aquela família mais tradicionalzinha e tudo mais, e sempre protagonizado por pessoas brancas. E aí Cheetah Girls veio com essa roupagem e trazer essa pegada de colocar meninas negras no protagonismo, né? E trazer uma mistura de culturas ali. Então o que eu amo muito em The Cheetah Girls é essa mistura que tem mesmo. Então a gente tem a Raven-Symoné como sendo aí estrela, né? A líder do grupo, vamos dizer assim. Então, vou dizer que ela é a protagonista, que as 4 são, né? Ela era o rostinho mais famoso na época, até por causa da série, né? As Visões da Raven. Então já tinha esse legado ali. Uma menina negra. Tivemos também a Kaylee Williams, né? Que também é outra menina negra. E aí tivemos a Adrienne, que é uma latina. E aí tivemos também a Sabrina, né? A Sabrina Bryan, que também é uma menina branca, enfim. Então, a gente teve esse grupo formado aí por vários estilos de personalidades e de culturas, o que eu achei muito interessante. Ele nos traz como uma forma de introdução e apresentação mesmo dessas garotas e de suas famílias e afins. Então a gente vê aí a Ravens, ela interpreta a Galeria, era a que mais tinha um sonho consolidado em se tornar uma diva pop, uma famosa na música e tudo mais. Então ela meio que carregou aí o grupo, muito entre aspas, né? Porque a gente, nesse primeiro filme, a gente teve um enredo bem focado muito nisso, porque ela era a que queria estar ali, que fizesse acontecer e fazer acontecer, e que desse certo, né? O grupo, então ela era, de certa forma, muito incisiva nessa questão de tudo sair de acordo com o que ela quer, porque ela tinha certeza que se fizesse da forma dela ia dar certo. A Adrienne interpreta aí a Chanel,
que é a latina, como eu falei pra vocês, então ela vinha com essa pegada um pouco mais, né, caliente, um pouco mais que representa nós latinos mesmo. E aí depois vieram pra agregar o grupo delas a Aqua, que é uma colega ali também do colégio, e a Aqua ela é mais voltada para a questão do estilo, moda e tudo mais, então ela traz essa pegada um pouco mais moda e Vogue. Temos a Dorinda, interpretada pela Sabrina Bryan, vamos dizer assim, a do grupo que é uma menina que tem uma história de vida bem pesada, né, que ela foi deixada de lado aí pelos pais biológicos, então ela foi adotada por uma mulher que é bem simples, né, então acaba que ela do grupo é que tem menos condição financeira e ao mesmo tempo quer viver o sonho de se tornar famosa e ganhar dinheiro para poder mudar a vida dela e a vida da família dela. Então assim, ela é uma menina que está lutando atrás dos seus ideais e objetivos, mas com o intuito aí mesmo de mudar de vida, porque as três, né, as outras três do grupo, elas de família consolidada e famílias que têm boas condições, então acaba que para elas acabam sendo mais fácil, entre aspas, né, ter um tempo totalmente focado naquilo, enquanto a Dorinda ela tem que trabalhar para ter o dinheiro para poder se sustentar e sobreviver e ao mesmo tempo querer viver esse sonho da música e do show business. Nesse primeiro filme a gente vai ver muito enredo voltado, como eu falei para vocês, em cima muito delas tentando fazer dar certo esse grupo. Essa questão mesmo das famílias, né? Então a gente vê a mãe e o pai da Galeria falando que ela tinha que estudar e focar nos estudos da música, mas era mais um hobby que ela não podia colocar como prioridade dela, né? E aí a gente também vê as outras famílias, as outras meninas também seguindo esse mesmo pensamento, até porque a mãe da Chanel, né, que é a melhor amiga ali da Galeria, elas têm a mesma opinião, porque elas também são amigas, então elas ficam muito juntas ali, então acabam tendo ali uma opinião muito sólida de que elas deveriam primeiro focar nos estudos e depois na questão da música. As meninas, elas são muito de opinião forte, como eu falei pra vocês, então principalmente a Galeria, e acaba que elas começam a fazer de tudo e fazem e rebolam ali para fazer acontecer e mudar até o pensamento ali dos pais e das mães para poder deixar elas seguirem como foco principal a música, né? Que no final a gente sabe que ia acabar sendo, né? E no final do primeiro filme a gente acaba vendo realmente elas se apresentando ali no show de talentos, acabam ganhando, dando destaque para as Cheetah Girls, né? E esse filme, gente, ele é muito bacana porque é um filme assim, pra quem não gosta de filmes mais antiguinhos, tem aquela pegada mais antiga, aquela até imagem um pouquinho mais antiga, mas é muito nostálgico. Pra quem não gosta, vai se incomodar um pouco com isso, com essa pegada desse primeiro filme. Mas eu, particularmente, amo. Ele só não é meu favorito, porque nós vamos falar do meu favorito logo em seguida, que é o 2, né? Mas já chego lá. E a gente vai ver nesses draminhas, né? Que é bem coisa de adolescente, gente. Eu vou já deixar aqui, é uma coisa bem de adolescente mesmo ali. Elas estão nesses dramas de, ai meu Deus, você é minha amiga, mas aí você tem que ser minha amiga, e se você for amiga da menina que eu não gosto, e bababá, e bababá, aquelas coisinhas bem adolescentes, mas eu amo, gente, eu juro. É um filme que eu ponho pra mim assistir, sabe aqueles filmes comfort, que você quer pôr pra não pensar em nada, só assistir, deixar rolar e você ver e se deliciar com aquele momento? É bem isso. Cheetah Girls, pra mim, é esse filme. E vamos pro segundo filme. E aí já entramos no meu filme favorito. E em 2006 foi lançado The Cheetah Girls Que nunca. 2. The Cheetah Girls 2. Já vamos com uma pegada ainda mais latina. E as Cheetah Girls vão para Barcelona, na Espanha. A mãe da Chanel, ela tá com um relacionamento aí com um cara, né? Com o Luke, que ele chama. E aí ele na verdade ele é um francês, mas que mora na Espanha, né? Só pra você ver que loucura. Quando eu falo pra vocês que é um filme que tem uma mistura cultural babada, é por causa disso. Aí ele mora na Espanha, em Barcelona. Ainda a Chanel tá engatando nesse relacionamento aí profundo com ele. E ele convida ela pra ir pra lá. E aí, consequentemente, se ela vai, a filha dela também vai junto. Só que aí, elas começam a, tipo assim... A Chanel começa a ficar meio neurada, grilada, que acha que a mãe dela vai casar. E se a mãe dela casar com esse cara que mora na Espanha atualmente, então aí ela vai querer se mudar pra Espanha e as Cheetah Girls vão se separar. E aí começa todo aquele rolê delas tentarem salvar The Cheetah Girls. Acabam se inscrevendo num festival de música de jovens, de novos talentos lá na Espanha. E aí elas agora têm que fazer com que todas elas vão para a Espanha para poder participar desse festival. E elas começam lá a tentar convencer as suas mães, né? A poder levarem elas também para a Espanha, junto com a Chanel e a mãe dela, né? Para poder participarem desse festival. E elas falam que se inscreveram. Pra você ver, gente, é uma loucura.
Eu fico pensando, a gente tem que abraçar os filmes, né? Porque imagina, desde quando elas vão conseguir se inscrever? E o bom, a inscrição delas é feita por telefone. Elas ligam, a inscrição já tinha passado da data, o período de inscrição, só que elas ligam, e aí a moça lá fala que elas já passou o período de inscrição do festival e tudo mais, só que aí elas começam a cantar no telefone a música. Eu acho incrível. Vai lá, gente, esse filme, um adendo aqui. As músicas de Cheetah Girls são incríveis e eu escuto até hoje. Tem nas minhas playlists que eu acho tudo. Aí elas começam a cantar lá, tal dia, pra poder mandar a inscrição de vocês. E aí vocês vão fazer uma audição aqui presencial com o responsável, o Bam 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 lá do festival. Aí, minha filha, pra quê? Aí elas começam a entrar na mente das mães para poder levarem elas para Barcelona. E aí, no final das contas, quando a gente sabe, né? Filme é filme, acabam conseguindo e vão dos meus filmes favoritos da vida do Disney Channel. Esse Cheetah Girls 2. Começa a aventura delas na Espanha. É a coisa mais deliciosa do mundo. E hoje eu tenho um sonho de conhecer Barcelona por causa de Cheetah Girls. E aí, que é incrível. Além de ser lindo o lugar, né? As aventuras que elas passam lá. E aí elas vão e aí conseguem chegar lá e fazem essa audição e passam e vão se apresentar nesse festival. Enfim, vira um rolê, um bololô que só vendo, mas é muito uma delas. Bom, que nesse filme nós temos aquela cantora Belinda. Eu acho que muitos devem conhecer porque fez até, acho que novela, enfim, eu não sei, gente. Eu lembro, eu fui pesquisar, parece que ela fez uma novela Cúmplice de Resgate, enfim, um trem assim, famoso aqui no Brasil. E aí, ela tá nesse filme e ela é uma das concorrentes ali desses novos talentos. E aí eles vão cantar numa boate, um bar que tem lá, né? Onde esse pessoal se apresenta, antes do show principal. E elas conhecem essa menina, que é a Belinda, que agora eu não me lembro o nome dela no momento, o nome da personagem. Mas aí elas começam a se conhecer e tal. E a mãe da Belinda, né? Dessa personagem da Belinda, é uma mulher que quer de tudo, fazer com que a filha dela ganhe, e acaba ali criando umas trapaças para fazer com que as Cheetah Girls se deem mal e não consigam fazer a apresentação para poder a filha dela apresentar e ganhar esse festival. No meio disso tudo, vai tendo rolê atrás de rolê, ela tenta, realmente, ela quase consegue fazer com que elas sejam barradas de se apresentar, mas no final descobrem todas as tramóias que ela apronta, e aí as meninas se apresentam. E aí, gente, é tudo. Tem o show final. Sempre filme de musical, quando envolve banda, ou é algo musical da Disney, principalmente, a gente sempre vai ter um show final Blaster Master, né? E aqui nós temos, que é feito numa praça lá bem icônica de Barcelona. E elas se apresentam e ganham, né? A gente sabe que vai ganhar porque são as Cheetah Girls e o filme chama Cheetah Girls. Então elas vão ganhar. E a gente acaba finalizando o filme ali com elas ganhando esse festival. E tudo de bom, tudo de maravilhoso. E aí nós vamos pro terceiro. Aqui, gente, já não é muito lá o meu favorito. Até porque, nesse período do segundo filme para o terceiro, a gente sabe que teve babados de bastidores, né? Onde a Raven se money com a Kylie Williams, né? Então a Raven interpreta a Galleria e a Kylie interpreta a Aqua. Elas tiveram desentendimento. Dizem, né? Nas bocas aí, miúdas, vamos dizer assim, que no segundo filme já foi difícil a gravação, né? Porque já tava tendo umas rusgas ali entre elas e que parece que a Raven dando meio que um showzinho de estrelismo, vamos dizer assim, porque acaba que, como fez muito sucesso Cheetah Girls, a Disney, sempre quando alguma coisa faz muito sucesso, tipo de algum filme que tem música e tudo mais, eles querem lançar essa pessoa, o grupo, enfim, na música real, né? Então, lançar álbum, fazer turnê. A gente viu muito isso com Hannah Montana, né? Na Miley Cyrus, Selena Gomez, né? De Os Feiticeiros, que acabou aí. Hilary Duff, né? Que veio de Liz McGuire. Então, assim, muitos artistas, eles pegam, que estão fazendo sucesso ali com suas respectivas séries e afins musicais e quer lançar na vida real como artista musical também. Lançar álbuns e charts e blá blá blá. E aí, como Cheetah Girls, na época ele fez muito sucesso, rompeu a bolinha ali, eles queriam lançar elas também. Só que aí a Raven, como tava, além de focada no Cheetah Girls, também tinha as visões da Raven, tinha outros projetos e tudo mais, ela falou que não ia. Porque pra ela não compensava, ia ser desgastante. Porque elas, né, era o projeto de sucesso, o maior sucesso delas. Que a Raven tinha as visões da Raven, mas só que as outras demais era o projeto de maior sucesso delas. Então pra elas compensaria super. Só que pra Raven não. Só que aí a Raven acabou falando, então gente, deixem elas seguirem, façam e eu saio. E aí deu esse breakup no grupo. E aí seguiram somente as três, sem a Raven. Aí no terceiro filme a gente tem as três só, e não temos a Raven. E eu acho que isso pesa muito, gente, porque eu gosto muito do enredo, né? Que a personagem Galleria trazia, porque ela, como eu falei pra vocês, era
meio que a líder ali do grupo. Apesar de não ter nenhuma líder, mas ela meio que assumia esse papel. Porque ela era a que mais focava em querer fazer o grupo dar certo e fazer tudo acontecer e tudo mais. Então ela era meio que um pilar, um dos principais pilares ali pra tudo acontecer. E o enredo era bem bacana em torno dela. E a amizade dela com a Chanel também eu gostava muito de ver, então essa dinâmica. E aí acabou que no terceiro não temos isso, né? E o terceiro vai ser só com a Aqua, a Dorinda e a Chanel. Não é um filme ruim, mas é um filme que eu não me apego e eu não assisto tanto como o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo realmente eu assisto muito. Inclusive eu assisti esses dias. Só que o outro já tem muitos anos que eu não vejo porque não gosto tanto. Esse terceiro filme, elas acabam indo pra Bollywood, que é a tal da Hollywood, a Índia. E aí elas vão pra Índia. E aí o filme se passa meio que lá, entendeu? Aí elas começam a ter umas tramas que eu nem sei, pra ser bem honesto com vocês, eu não sei nem falar muito bem do que já acontece muito nesse filme, que eu nem lembro direito. Acabamos a trilogia de Cheetah Girls nesses 3 filmes. E aí que eu decidi vir falar de Cheetah Girls, além de dizer que eu amo muito e que eu queria muito falar desse filme aqui no canal, porque, como eu falei pra vocês, é um dos meus faves da Disney Channel. Porque neste fatídico ano que estamos, de 2026, foi anunciado que teremos um novo Cheetah Girls. Mas aí vem um problema, que nós vamos ter agora The Cheetah Girls New Gen, seria nova geração, enfim. Então vão ser meninas aí bem jovens, já até foi anunciado o elenco, não sei de nome ao certo, não vou deixar a foto aqui pra vocês, mas foi anunciado o elenco. E aí o que eu gostei bastante é que na produção desse filme, como produtores executivos, nós vamos ter de volta a Raven Simonet e a Adrienne Bay, né? Então a Raven que fazia a Galeria e a Adrienne que fazia a Chanel. Então, elas vão estar aqui como as produtoras executivas desse filme. Então, creio que nós vamos ter uma essênciazinha ali das Cheetah Girls Original. Tô super animado pra ver isso, que eu amo, gente. E espero ter muitas músicas maravilhosas, que eu amo as músicas de Cheetah Girls, acho tudo, como eu já falei pra vocês. Tenham a oportunidade de irem assistir Cheetah Girls. Eu sei que, tipo assim, ai, gente, você é um menino de 30 anos, fica vendo esse filme de noite. Gente, mas é como eu falei pra você, é nostalgia, tá? Nostalgia, e é um filme delicinha de ver. Tipo, sabe quando você pega filme de sessão da tarde? Eu acho que Cheetah Girls já deve ter até passado de sessão da tarde. Mas sabe, de filmes de sessão da tarde, que te dá aquela nostalgia, aquela coisinha tão gostosinha de ver? É isso pra mim, Cheetah Girls. Isso, gente, eu vim trazer porque eu amo, queria falar muito desse filme, indicar pra vocês e falar que vamos ter um novo filme. Eu tô animado, gente. Eu quero ver como vai ser isso, né? Ainda mais que vão ter novas Cheetahs. Espero que elas segurem, né? Segurem o legado, porque é babado. O vídeo de hoje foi esse, gente. Me diz aqui embaixo se vocês já tinham assistido The Cheetah Girls, ou se não, se ficaram, né, pelo menos curiosos em assistir. Enfim, deixem aqui nos comentários que eu vou amar ler o que vocês estão falando aqui. E se você gostou do vídeo, então já deixa o like, compartilha, comenta, já se inscreva no canal. Vamos fazer valer esse canal dessa vez, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte é isso, gente. Dá uma ajudinha aí, eu sei que não custa nada, viu? 1 segundo aí, tempo de vocês pra clicar no botãozinho aí de inscrever e de dar o like, tá? A gente se vê no próximo, que eu volto logo logo, tá? Eu prometi, eu tô cumprindo. Um beijo.